E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? E aí, conseguiram fazer o desenho rupestre? Desenho rupestre lá da época do Homem das Cavernas, da época em que ele descobriu o fogo, que ele tentava sobreviver, caçar comida, se proteger do frio. Uma época muito diferente da que a gente vive hoje, né? Mas muito interessante, como vocês puderam aprender. Foi a partir daí que o homem foi se desenvolvendo, ele foi construindo a história da humanidade. E uma das coisas que o homem foi descobrindo é através da experiência, através da prática e da mistura. Ele foi aprendendo as coisas conforme ele realizava. E uma das coisas que o homem realizou foi descobrir as cores. Conforme ele ia misturando os pigmentos, ele viu que ele conseguia construir outras cores. Lá no seu livro, na página 26, está falando assim: e por falar em arte. Ali explica um pouquinho sobre as cores. Eu sei que vocês sabem que as cores primárias, ou as 3 cores principais que nós temos, que são as primeiras, são azul, vermelho, né? E o amarelo. Essas são as cores primárias, são as primeiras. Eu peguei as minhas colinhas aqui para mostrar para vocês. Elas são as primeiras, são as primárias. E a partir delas que são construídas as demais cores. Elas são primárias, primeiras, porque elas são pigmentos puros. Nós as encontramos dessa forma, nessas cores, desse tom na natureza. Isso seja no mar, na terra, nas folhas. Nós conseguimos esses pigmentos puros. Quando nós misturamos eles, nós passamos a ter outras cores. Por exemplo, lá no seu livro diz que se você misturar o vermelho com o amarelo, você vai obter o laranja. Depois diz que se você misturar o vermelho com o azul, você vai ter o roxo. Mas se você misturar o azul com o amarelo, você vai ter o verde. E por aí vai. E conforme você vai misturando, você tem as cores, vamos lá, primárias, né? Agora eu peguei as canetas para ajudar. Você tem as cores primárias, mas se você misturá-las, você vai ter as secundárias. Depois, se você misturar, você vai ter as terciárias e por aí em diante. Vão surgindo novos tons de cores. Lá na página 26 do seu livro, fala assim, que as cores são chamadas de primárias, pois são puras e não precisam de outras cores para existir. Então, essas 3 cores aqui, elas são puras. Amarelo, azul e vermelho são puras, tá? As cores que são feitas a partir da mistura delas, nós chamamos de secundárias. E por fazer cada uma das cores secundárias, é preciso que você misture 2 dessas primárias, como mostra lá, tá bom? Aí, na página 27 diz que existem as cores terciárias, que são a mistura de uma primária com uma secundária. Aí você tem a terciária. E lá tem os exemplos das cores que você vai encontrar dessa mistura. Aí fala que o marrom, ele foi feito da mistura de uma cor primária, o vermelho, e uma cor secundária, o verde. A tia não tem verde aqui. O verde. Ok? O marrom foi feito a partir disso. Só que o marrom, ele é também chamado de cor terrosa, porque ele lembra vários tons de terra. E dependendo da quantidade de cor que você coloca,
ou vermelho ou verde, ele fica mais escuro ou mais claro. As cores terrosas recebem esse nome porque parecem e lembram as cores da Terra. Isso está lá na página 27 do seu livro. Então você dá uma olhada na página 26, onde fala sobre as cores, pede para o papai e para a mamãe ler para você, te ajudar. Na página 27 fala das cores terciárias, você vai ver a mistura delas. Assiste esse videozinho que a tia postou aí falando das cores, tá bom? E aí, num pensamento muito colorido, num pensamento divertido e mágico das cores, se você tiver tinta, você pode fazer com tinta. Faça para mim um desenho livre, ok? É livre, mas um desenho bem colorido mesmo, um desenho com muitas cores, onde a gente enxergue no seu desenho todas as cores, sejam as cores primárias, as secundárias, as terciárias, o marrom, preto, roxo, lilás, verde água, tudo. Se você tiver tinta, use tinta para fazer esse desenho, para pintar, para misturar e criar as cores. Se você não tiver tinta, você pode usar as suas canetinhas, tá bom? Faça um desenho, use suas canetinhas e vai ficar muito bonito. Se você não tiver canetinhas, pode fazer de giz de cera. Se você não tiver giz de cera, você pode fazer de lápis de cor. Pode ser lápis de cor aquarelado também, vai ficar bonito. O importante e o principal, você fazer um desenho bem colorido, tá bom? Esse vai ser o nosso último trabalho dessa unidade que nós estamos estudando do livro, tá bom? Nós já estudamos outras coisas nessa unidade do livro. Aí, essa vai ser a última. E para finalizar, depois que você fizer o seu desenho bem bonito e colorido, você vai tirar uma foto e postar para mim, tá bom? Aí você aproveita, ok? E dá uma olhadinha. Tia tá olhando aqui para pegar os nomes certinho. Se você fez todas as atividades, como a tia falou, a gente está terminando a primeira parte do livro, o tema 4, aliás. Aí, a gente vai entrar no tema 5. Só que antes da gente entrar no tema 5, verifica se você fez todas as atividades. A primeira atividade que a gente fez foi lá sobre lugares da arte, tá lembrado? Aí, a tia pediu para você fazer uma atividade, onde você ia marcar com a caneta. Então, a tia pediu para você marcar com a caneta as partes do livro, lembra? Então, se você marcou com a caneta, fez tudo bonitinho, mandou para mim sua atividade feita, joia. Depois a tia pediu para você fazer um cartaz sobre o anúncio do teatro, bem legal, bem bonito, certo? Aí você fez. E depois o desenho rupestre, que foi o que vocês fizeram semana passada. Se você fez tudo isso, marcou sua atividade lá no livro, respondeu, marcou com a caneta marca-texto, mandou para mim. Se você fez o cartaz da sua peça de teatro lá para o Teatro de Ouro Preto, belezinha, você tá certo. E se você fez o seu desenho rupestre? Então, foram essas 3 coisas que nós fizemos até agora. E agora, o desenho colorido. Se você fez tudo isso, joia. Se você ainda não fez, está atrasado, não tem importância. Corre lá, faz a atividade bonitinha, tira uma foto e manda para mim, que eu ainda estou recebendo, tá bom? Porque aí a gente consegue começar o tema 5, a próxima unidade do livro,
tranquilinho com todas as atividades feitas, tá bom? Então, tô esperando o seu desenho colorido. Fiquem com Deus e até!